É um dia sombrio na fronteira rural e um casal chamado Carter e Mara estão se reconciliando após uma discussão acalorada. O filho deles está feliz brincando com o cachorro e um balão vermelho no gramado que tem em frente à casa deles. Enquanto Carter aprecia uma bebida, seu filho, acidentalmente, tropeça em um pedaço de metal. Mara fica preocupada e lembra ao marido para limpar o campo, mas como todo marido, ele sempre deixa para depois e acaba nunca fazendo. Então, do nada, é mostrado apenas o balão vermelho subindo sem rumo pelos céus. Logo abaixo, a cena mais triste mostra apenas o túmulo do garotinho que já não está mais entre nós. Em seguida, nos deparamos com uma encantadora menininha chamada Isabelle, que está no cemitério. Ela é frequentemente chamada de Passarinho, um apelido que ela não gosta. Isabelle carrega a câmera dos pais falecidos que ela usa para se acalmar e esconder suas emoções. Para prestar homenagem aos seus pais, ela é levada ao cemitério por Roger, o namorado da tia. Enquanto a menina passa algum tempo com os pais, ela percebe um funeral acontecendo nas proximidades do cemitério. As únicas pessoas presentes são uma mulher de meia idade, seu guarda-costas e o padre. De repente, do nada, o padre é baleado e cai de joelhos. A mulher fica chocada no local e antes que seu guarda-costas possa reagir, ele também é atingido por um projétil. De repente, ali perto, surge um homem assustador, vestido com um sobretudo preto e usando uma máscara preta que cobre todo o seu rosto. Isabelle está ali perto, presenciando toda a cena macabra. Mas uma coisa acontece. O homem tira sua máscara revelando seu rosto. Enquanto a senhora implora por sua vida, o homem diz que está apenas cumprindo um contrato. Então ele dispara contra a senhora, também finalizando todos que estão ali. Isabelle, mesmo se borrando de medo, consegue capturar o rosto de Brucutu enquanto ele enterrava as vítimas e as armas que usou para cometer as atrocidades. A menina corre desesperadamente atrás de Roger, mas acaba descobrindo que ele não estava mais lá. A caminho de encontrar Isabelle, Roger chega à cena do crime e continua gritando o nome dela, o que chama a atenção do criminoso. Isabelle chega a tempo de alertar Roger, mas, infelizmente, não conseguiu salvar ele. Homem também atira em Roger para queimar arquivos. Entre os gritos aterrorizados de Isabelle, o olhar coloca os olhos na câmera dela. Percebendo que pode ter sido filmado ou fotografado, ele se vê obrigado a acabar com Isabelle também, mesmo que seja apenas uma criança inocente e, talvez órfã, caso tenha pensado que Roger fosse o pai dela. Mesmo à beira do terror, ela corre e consegue fugir. Então ela procura a casa de Carter, um veterano atormentado que foi mencionado anteriormente. Ele está totalmente transtornado porque se culpa pela perda de seu filho, pensando que se tivesse limpado o campo naquele dia, seu filho ainda estaria respirando. Ele está quase terminando de escrever uma carta deprimente para sua esposa distante, quando ouve os apelos desesperados de Isabelle e corre para abrir a porta. Carter se aproxima dela em busca de ajuda. No entanto, antes que ele possa fazer qualquer pergunta, o homem do cemitério atira na perna de Carter. Mas espera lá um pouco. Vamos dar um nome a esse cara para ficar mais fácil de colocar ele na história. Vamos chamar ele de Brucutu. Agora sim, ele não perde tempo e leva a menina para dentro, tentando proteger ela. Em seguida, ele rapidamente pega 2 balas e sobe as escadas. Assim que Brucutu chuta a porta aberta, Carter atira nele, atingindo seu alvo em cheio na barriga. Carter e Isabelle estão no último andar. Carter está gravemente ferido na perna, assim como a barriga do atirador. O homem está preso atrás da cobertura, tentando atirar de trás das escadas, mas sem acertar nada. Nesse momento, Carter reconhece a arma do Brucutu e descobre que não está lidando com um sujeito comum. Enquanto isso, o Brucutu verifica a bala de Carter, percebendo que ele está usando uma espingarda calibre 20 de curto alcance. Aqui, o filme se transforma em uma batalha eletrizante de inteligência entre Carter e Brucutu. Eles tentam ganhar vantagem durante esse conflito, mas nenhum deles recua.
Quando Carter ameaça chamar a polícia, Brucutu descobre que o telefone está cortado, provando que Carter estava apenas blefando. Inabalado, Carter afirma que tem um celular, mas infelizmente mentiu errado. Brucutu está com o celular de Carter nas mãos. Na verdade, o único plano de Brucutu é fazer com que Carter mande Isabelle para baixo, já que ela viu o rosto dele. Ele tenta todo tipo de truques para persuadir Carter, lançar ameaças, fazer promessas de poupar sua vida, já que ele ainda não viu seu rosto, e joga com o psicológico de Carter, dizendo que a ferida dele pode virar uma hemorragia em poucos minutos. Mas apesar de todos os obstáculos, Carter escolhe cuidar da criança. Carter não perde tempo em pedir ajuda a Isabelle, dizendo para pegar o kit de primeiros socorros, algumas lâmpadas e uma toalha. Uma vez que eles se ajudam, Carter enrola as lâmpadas na toalha, as quebra bem e espalha os pedaços quebrados nas escadas. Dessa forma, os fragmentos farão barulho e os alertarão se Brucutu tentar se aproximar. Carter está em uma situação bastante difícil. Ele tem apenas uma bala restante e as coisas estão parecendo complicadas. A boa notícia é que Brucutu não tem ideia disso. Eles estão encurralados sem saída, exceto pulando pela janela. No entanto, essa escolha não é possível porque Carter está com a perna machucada. Enquanto isso, Isabelle se abre sobre seu passado e como perdeu seus pais em um terrível acidente. E isso atinge Carter profundamente, pois traz de volta memórias do dia em que perdeu seu próprio filho. Segurando a câmera que seus pais deixaram para ela, Isabelle, de repente, se lembra de ter tirado uma foto do rosto de Brucutu. Carter rapidamente pede que ela entregue o filme a ela. Para quem não sabe, o filme é uma bobina que armazena fotos nas câmeras antigas para que possam ser colocadas no papel depois. Ele então pega o filme e embrulha cuidadosamente em um saco plástico. Em seguida, diz para Isabelle esconder o objeto em um tanque de água atrás do vaso sanitário. Brucutu, por outro lado, está tentando juntar as peças e aprender mais sobre Carter, vasculhando suas caixas empacotadas. Ele encontra um porta-retratos da família e tenta provocar Carter com seus comentários. Acontece que Carter costumava estar no exército, então Brucutu afirma ser um veterano também e até tem uma filha da mesma idade de Isabelle. Quando ele não consegue obter nada de Carter usando identificação, começa a ameaçar sua família. Mas Carter nem pisca porque não tem família para perder. O duelo psicológico entre eles atinge seu ponto mais crucial. Brucutu ameaça incendiar toda a casa. É quando Carter revela que tem o filme contendo seu rosto capturado e selado em um saco plástico submerso. Então, mesmo que a casa pegue fogo, não ajudará Brucutu, porque a polícia certamente encontrará o filme, e isso realmente irrita Brucutu. Próximo dali, um policial novato está patrulhando. Ele está no rádio com o operador quando nota 2 carros estacionados. Mesmo assim, devido à sua inexperiência, ele não alerta a equipe de apoio e continua sua patrulha até o cemitério, onde descobre o funeral clandestino e suspeita de algo errado. De volta à casa de Carter, Brucutu encontra a carta que escapou do bolso de Carter. Ele começa a ler o conteúdo em voz alta em um tom de deboche. É uma carta de desculpas de Carter para sua esposa Mara, na qual expressa sua profunda tristeza e culpa pela perda de seu filho. Enquanto Brucutu dá risadas como um maníaco, as memórias traumáticas de Carter voltam. Ele lembra da cena em que a pedra que ele deveria remover do campo causou a fatalidade de seu filho, deixando a mente dele em um estado deplorável, principalmente por causa do hóspede indesejado. Conforme Brucutu continua a ler, ele percebe que a carta é mais como uma nota de que Carter estava prestes a abandonar a vida e que Isabelle foi quem veio até ele a tempo de impedir que ele cometesse o ato. Mas agora, Carter tem uma forte razão para continuar. Ele não pôde cuidar do próprio filho e provavelmente sente instintos paternos em relação a Isabelle. Ele faz uma promessa sólida de mantê-la a salvo daquele psicopata. Enquanto todos estão abraçados, Brucutu dispara 2 tiros do nada apenas para mantê-los amedrontados. Enquanto isso, no cemitério,
Quando o corpo de Roger está prestes a ser descoberto, o jovem policial ouve os tiros e, imediatamente, começa a correr na direção do barulho. Ao avistar a casa, ele volta para o carro e começa a dirigir de volta para o mesmo local sem chamar reforços. Ao mesmo tempo, as luzes na casa de Carter começam a piscar, indicando que ele adiou o abastecimento do gerador com combustível. Ele está preocupado com isso porque, se a noite cair e as luzes se apagarem, será quase impossível deter Brucutu. De repente, ele pensa no plano que sabia ser uma má ideia antes. Isabelle deveria pular pela janela sem Carter. Ela inicialmente entra em pânico e discorda, mas de alguma forma Carter consegue convencê-la. Então ele ajuda a garota a escapar. Assim que Isabelle alcança o telhado, o policial aparece. Brucutu ouve o carro e percebe sua presença. Ele coloca a máscara, pronto para atirar quando o policial bate. No momento em que essa batida acontece, Brucutu dispara uma única bala, derrubando o policial diretamente no chão. Sem ideia do que está acontecendo, Isabelle pula em uma caixa que faz um barulho alto. Ela dá de cara com Brucutu, mas se recupera antes que ele possa atirar nela. O homem começa a persegui-la para concluir o trabalho, mas por sorte, ele já estava com o cartucho sem munição. Ela consegue voltar para dentro de casa. Brucutu então se aproxima do policial ferido, que está tentando pegar sua arma, e dá um golpe sólido com a arma na cabeça, nocauteando o oficial completamente. Assim que Brucutu estaciona o carro na garagem, Carter corre para a sacada e pega ele desprevenido. Ele ordena que Brucutu deixe sua propriedade com a arma em punho, ameaçando atirar nele se não obedecer. No entanto, Brucutu está ciente do alcance limitado da arma de Carter. Ele também sabe que se Carter realmente tivesse muitas balas, como ele afirma, não hesitaria em atirar mesmo de longe. Por isso, ele não cai na blefe de Carter, virando a situação e apontando a arma também para Carter, o que o faz correr de volta para dentro da casa e, nas entrelinhas, confirmar as suspeitas de Brucutu. Brucutu, então, amarra o policial a uma cadeira e começa a marcar seus dedos um por um. Enquanto o policial grita desesperado, Brucutu exige que Carter entregue a garota e o filme. Caso contrário, o policial será morto. Mesmo assim, Carter se recusa a desistir da garota. Ele chama Brucutu de doente, procurando apenas uma desculpa para apertar o gatilho em gente inocente. Portanto, Brucutu calmamente tira a vida do policial e envia seu para Carter para mostrar o resultado. Alguns minutos se passam e Carter não ouve nenhum barulho lá embaixo. Como resultado, ele tenta manipular Brucutu, admitindo a derrota e prometendo enviar Isabelle para baixo. Mas ele não recebe resposta, levando a concluir que Brucutu não está no andar de baixo. Ele decide verificar embaixo, enquanto diz a Isabelle que está em pânico para se trancar no banheiro. Ele desce cuidadosamente as escadas, pisando em cacos de vidro, encontrando nada além das botas de Brucutu. Carter começa a investigar a situação e descobre que Brucutu fez um movimento sorrateiro. Ele usou uma escada para subir e foi descalço para evitar fazer barulho. Segurando sua câmera com medo, Isabelle ouve passos e chama por Carter para garantir que é ele. Brucutu se vira em sua direção, mas Carter aparece inesperadamente e faz Brucutu se desequilibrar e rolar escada abaixo, coberta de cacos de vidro. Agora Brucutu tem um pé cortado e Carter está dando uma surra nele. Mesmo sem o filme da máquina fotográfica, toda a situação faz Carter pensar em incendiar a casa. Mas no momento em que está prestes a fazer isso, um pensamento entra em sua mente e ele congela, olhando para o celular de Carter. À medida que a noite se instala, Carter e Brucutu começam a conversar novamente. Carter pergunta a este último como ele se tornou um monstro e como é capaz de cometer crimes tão horríveis. Brucutu admite que tirar vidas foi difícil para ele no início, mas ficou mais fácil com o tempo. Ele deixa claro que não faz isso por prazer. Sua única motivação é a necessidade de dinheiro. Concluindo sua explicação, ele solta uma citação que tem todas as respostas que Carter está procurando. Mais tarde, um carro para em frente à casa, lançando uma cor vermelho-diabo no rosto de Brucutu, como se Satanás tivesse acabado de acordar. Ele abre a porta enquanto segura sua arma e usa sua máscara. Pouco depois, ele grita o nome de Carter,
informando que um amigo está disposto a encontrá-lo. Curioso sobre quem está lá embaixo, Carter ouve a voz trêmula de sua esposa Mara, e sua curiosidade se transforma instantaneamente em raiva total. Nessa reviravolta, descobrimos que Brucutu fingiu ser um amigo quando ligou para Mara no telefone de Carter, enganando ela só para que pudesse usá-la contra Carter. Dito isso, Brucutu inicia a contagem regressiva. A vida de Mara está em perigo, a menos que Carter envie Isabelle com o filme. Depois de pensar um pouco, Carter pega a pequena garota aterrorizada que está gritando por sua vida. Em um movimento inesperado, ele entrega sua arma a ela e dá uma pequena instrução de tiro para que ela usasse contra Brucutu se ele tentar subir. Depois de sacar uma faca, Carter decide descer sozinho. Carter se aproxima corajosamente de Brucutu e diz a ele que, se está procurando a garota, ela espera por ele lá em cima armada com uma espingarda. Em vez disso, ele sugere que Brucutu volte para casa para sua própria filha. Furioso, Brucutu revela que tudo o que ele disse a Carter, incluindo ter uma filha, era uma mentira destinada a enganá-lo. Carter implora a Brucutu que poupe suas vidas, explicando que nunca viram o rosto dele. Agora Brucutu começa a ameaçar a vida de Carter e a exigir que Isabelle se apresente. Contra os avisos de Carter, Isabelle desce confiantemente as escadas, segurando a espingarda e apontando diretamente para o homem. Nesse momento, as luzes começam a piscar e distrai Brucutu. É quando Carter entra em ação e aproveita a oportunidade. Ele investe contra Brucutu com força implacável e o fere com o punhal repetidamente no pescoço até que tudo fica escuro com uma descarga aleatória. Enquanto Mara sai para ligar para o serviço de emergência, Isabelle permanece lá para enfrentar Brucutu. Ela puxa o gatilho confiantemente, mas nada é disparado. Acontece que Carter e Isabel contavam com uma arma defeituosa o tempo todo. Agora o jogo virou outra vez. Brucutu, mesmo debilitado pelos golpes, aponta sua arma para Isabelle. A garota calça seus tênis e incita ele a apertar o gatilho. No entanto, Brucutu se recusa a fazer e poupa sua vida, afirmando que não é um monstro. Em seguida, ele desfalece. Isabelle então se aproxima de Carter e vê que ele ainda está vivo, mostrando um sorriso que não vimos antes. Sem câmera, sem sinal de ansiedade em seu rosto, ela agradece por ele ter salvo a vida dela. Carter diz que apenas retribuiu o favor, afinal, Isabelle ter aparecido também foi um livramento da vida dele. Esse foi o recap do filme de 2016, chamado Marcando Território. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.